Neste vídeo eu vou te mostrar os 7 gastos que te impedem de ter dinheiro sobrando todos os meses. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Café com Finanças. Eu sou Luiz Henrique, especialista em inteligência financeira, e eu ensino você a fazer sobrar dinheiro todos os meses. Se você chegou por aqui agora, já se inscreve no canal e deixa seu like para que ele possa chegar a mais pessoas. Este tema é uma oportunidade para que você possa caminhar a passos largos, para ter dinheiro sobrando todos os meses, para alcançar seus sonhos, alcançar sua liberdade financeira, para que você possa aí fazer o que você quer com o seu dinheiro e não somente aquilo que dá para fazer com o seu dinheiro. E pare para refletir. Nós somos seres humanos que desejamos muita coisa. Nós temos desejos infinitos até. A gente quer um carro novo, a gente quer o melhor carro, a gente quer sapatos novos, celulares novos, a gente quer roupas novas, a gente quer estar tá sempre se atualizando e às vezes não é possível porque as nossas finanças não permitem. E o que é que a gente costuma fazer? A gente costuma parcelar tudo e começa a parcelar e começa a colocar no cartão de crédito e a gente começa a ver aquela bola de neve acontecer e o que é que acontece? A gente se sente preso, a gente se sente acorrentado a um parcelamento. E aí nossa liberdade vai se esvaindo. O dinheiro não sobra para nada. No final do mês a gente não tem nada sobrando. E o que é que acontece? A gente tem que trabalhar cada vez mais. A gente tem que fazer hora extra para poder ganhar mais dinheiro, para poder o quê? Sustentar aquele padrão de vida que a gente acabou de adquirir usando o cartão de crédito. Para iniciar, eu preciso mostrar para você como é o comportamento de gasto das pessoas. Você sabe como é que as pessoas geralmente gastam? Vou lhe mostrar. Veja bem, a gente tem 3 tipos de classes de gastos, de comportamentos de gastos. Primeiro aquelas pessoas que são de classe média baixa. As pessoas de classe média baixa, elas simplesmente pensam em sobrevivência. Por quê? Porque elas só têm o mínimo necessário e muitas vezes precisam da assistência de governo e de familiares. Elas têm uma mentalidade de classe baixa, uma mentalidade de sobrevivência, e tudo começa por aqui. A segunda classe, o segundo comportamento é o de classe média alta. Eles já pensam em quê? Eles pensam em conforto, eles pensam em status. E esse conforto, esse status, precisam de um aporte financeiro para que a gente consiga manter esse status. Então, por exemplo, as pessoas, quanto mais recebem, mais elas querem aumentar os seus gastos. Não necessariamente aumentar os gastos, mas tendo mais conforto, elas precisam aumentar os gastos. Elas precisam fazer o quê? Elas precisam ter o próximo iPhone ou o próximo Samsung, elas precisam ter um carro do ano, elas precisam ter um carro maior, elas precisam estar em locais que pessoas que têm o status que ela gostaria de ter estão inseridos também. Isso faz com que elas acabem gastando muito mais dinheiro. E gastando muito mais dinheiro, ela vai se sentindo muito mais presa. Qual a diferença então, Luiz, de quem tem a mentalidade de sobrevivência, ou seja, a classe média baixa, e a classe média alta, que tem a mentalidade aí de conforto, de status? É simples. A classe média alta, eles já recebem um pouco mais, eles já têm um pouco mais de dinheiro, eles já estudaram mais, já se capacitaram mais e a renda deles é mais alta. Sendo a renda deles mais alta, eles conseguem estar em melhores lugares, ter mais oportunidades, porém vivem acorrentados, porque simplesmente porque as pessoas parcelam muitas coisas, financiam muitas coisas. Aquela casa na praia financiada, aquele apartamento financiado, aquele carro financiado, aquele celular parcelado em 12 vezes. O que é que faz? Faz com que você não tenha liberdade, faz com que você tenha que trabalhar cada vez mais para que você possa ter o dinheiro no final do mês para pagar aquelas parcelas. Isso acaba sendo muito perigoso, porque a pessoa perde a liberdade e perde a essência de estar livre todos os meses. E por fim, algumas pessoas têm um ponto de inflexão, algumas pessoas que estão na classe média alta têm um ponto de inflexão e elas simplesmente saem e vão para a classe alta, onde estão os ricos. E agora a mentalidade dos ricos é de quê? É de liberdade, liberdade financeira. E não mais ficar presos àquilo, não mais simplesmente trabalhar para pagar as coisas. Sobra dinheiro todos os meses, eles conseguem fazer seus investimentos e pense bem, se você hoje tem entre 20 e 30 anos, e você investe R$ 200 por mês, fala apenas R$ 200 por mês, faz sobrar R$ 200 por mês e investe em ativos, o que é que você pode conseguir daqui a 30 anos? Um patrimônio milionário. Você pode ficar milionário em 30 anos se você investir apenas R$ 200 por mês. Agora me diz aí, será que ficar milionário daqui a 30 anos, abrindo mão de R$ 200 do seu dinheiro hoje para investir,
seria interessante para você. E para mim, seria muito interessante. E se eu quisesse colocar um pouco mais de combustível, em vez de colocar 200, em vez de fazer sobrar só 200, fazer sobrar R$ 500 todos os meses e colocasse esse combustível a mais dos investimentos para que em menos tempo eu chegasse à minha liberdade financeira. Isso para mim faz total sentido e eu espero que faça total sentido para você também. E aí eu faço a pergunta para você, quem você acha que é mais rico? Um médico que ganha R$ 50.000 ou um administrador que ganha R$ 20.000? Você olha para mim e diz assim, claro que é o médico. Primeiro que o médico tem um maior status e o médico tem um salário de 30 mil a mais, ok? Então deixa eu completar esta informação. Quem é mais rico? Um médico que ganha R$ 50.000, mas gasta 51 mil todos os meses, ou um administrador que ganha R$ 20.000, mas gasta apenas R$ 15.000 e deixa de sobra R$ 5.000 todos os meses. Quem você acha então que é mais rico? Quem você acha que tem mais liberdade? Pare para pensar. O médico, ele gasta tanto que acaba que o valor que ele faz sobrar todos os meses faz com que ele fique preso. Por quê? Porque não sobra nada. Ele ganha R$ 50.000 e ele gasta R$ 51.000. E isso existe muito. As pessoas têm muito na cabeça de que, se eu ganhar mais, eu vou ter mais liberdade, eu vou ter mais dinheiro sobrando. Não sobra nada porque eu ganho pouco. E muitas vezes não é assim. Na grande maioria das vezes não é assim. Às vezes as pessoas que ganham muito também não têm controle financeiro, não têm equilíbrio financeiro, não têm maestria emocional para lidar com aquele dinheiro. Eles não sabem lidar com o dinheiro e se desfazem do dinheiro. Começam a comprar coisas, começam a financiar coisas, e esses financiamentos fazem com que eles fiquem cada vez mais presos e não consigam alcançar uma liberdade. Por isso que a gente vê em hospitais, em muitos hospitais, médicos com 60, 70, 75 anos trabalhando. Por quê? Porque agora tem que sustentar o padrão de vida e o status dele, da esposa, dos filhos que já estão crescidos, mas que estão agora na faculdade de medicina e precisam também mostrar aquele status. E tudo isso é bancado pelo pai, que acaba abrindo mão da sua liberdade para estar em hospitais, fazendo plantões a cada dia mais, para que ele possa, sim, trazer esse status, trazer esse conforto para a sua família. Tá, Luiz, mas me diz aí, quais são os 7 gastos que me impedem de ter dinheiro sobrando todos os meses? O primeiro gasto é o gasto com carro. O gasto com carro e o status que o carro faz. Eu tenho uma história, por exemplo, da minha própria esposa. Minha esposa é formada em odontologia, cirurgia dentista, hoje é ortodontista, e ela prestava serviço para um consultório. Prestando serviço para um consultório, ela recebia lá em torno de 4 a 5 mil reais todos os meses, e ela sempre teve o sonho de ter um carro. E aí, o carro mais barato da categoria popular estava em torno de 50 a 55 mil reais, e ela não conseguia juntar esse dinheiro, porque estava em início de carreira. E o que acontece? Ela decidiu financiar o carro. E ela conversou comigo, eu aconselhei ela a não fazer aquilo, mas o sonho dela era tão grande que ela queria fazer aquilo. E eu convenci ela, em vez de financiar o carro, fazer o curso, uma especialização em ortodontia, que ia trazer muito mais benefício para ela, era uma ativa, ela estava investindo em si. E ela começou a fazer o curso de ortodontia, a especialização. E o que aconteceu em seguida? A vontade dela de comprar o carro, de financiar o carro, era tão grande que ela simplesmente queria parar a especialização para financiar o carro dela. E seria a maior loucura que ela teria feito na vida dela. E a gente conversou, foram várias horas conversando, eu explicando para ela o que não faria sentido. Seria muito melhor estar andando de Uber, se fosse o caso, para que ela não fizesse aquela loucura. E o que foi que aconteceu em seguida? Ela desistiu de comprar, era um Kwid naquela época, um Kwid da Renault, que era o carro mais barato da categoria, e ela desistiu de comprar aquele carro e, pasmem, o que aconteceu em seguida, coisa de 1 ano, foi que ela continuou com o curso de especialização dela, a gente acabou abrindo o consultório dela e hoje ela faz muito mais dinheiro do que se tivesse comprado aquele carro popular. E hoje existe a possibilidade de ela comprar um carro muito melhor, sem precisar financiar, sem juros abusivos e com uma liberdade muito maior. Então perceba bem, o fato de ela querer mostrar,
de certa forma, ter mais conforto, ter um status maior com relação àquilo, faria com que ela tivesse presa. E ela não teria, por exemplo, a liberdade de abrir mão da prestação de serviço para se tornar empresária, para dar emprego a outras pessoas, para que ela pudesse sim ter mais liberdade, para que ela pudesse colocar mais pessoas para trabalhar para ela, enquanto ela faz o que ela gosta de fazer. Então perceba bem, o gasto com o carro, o status e o conforto que um carro traz, pode muitas vezes fazer com que a gente abra mão de muitas coisas, abra mão da nossa vida, abra mão dos nossos sonhos, para quê? Para ter aquele status, para aquele conforto momentâneo. O segundo gasto que te impede de ter dinheiro sobrando todos os meses é de cara comprar uma casa. Como assim? Ou mesmo financiar uma casa. E eu costumo sempre dizer, se você tem entre 20 e 35 anos, você não deveria comprar ou financiar uma casa própria. Mas por que, Luiz? Tem alguns motivos para isso. Primeiro, você vai ter que fazer um aporte inicial muito alto. Por exemplo, se você for financiar um apartamento de 200 mil reais, você vai ter que dar pelo menos 20% de entrada, que seja 40 mil reais. Aí você me diz assim, mas eu vou estar pagando por algo que é meu, ele vai ser seu depois de 30 anos. E se você não conseguir pagar, ele não vai ser seu e você vai perder o seu investimento. Mas isso é o de menos. Mas vamos lá. Você tem uma oportunidade de emprego em outro estado. Talvez você abra mão dessa oportunidade de uma promoção, de uma super promoção, de uma carreira muito mais consolidada em uma outra empresa. Por quê? Porque você tem a sua casa e tem aquele sentimento de eu não quero ficar longe do que é meu, vou ter que abrir mão do que é meu. Segundo, você pode pegar esse dinheiro e começar a investir em si, ou abrir uma empresa. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Já já eu vou contar a minha história do que eu fiz com a minha casa. Se você vai fazer um investimento na casa própria, primeiro você tem que entender que casa própria não é em si um investimento. E a pergunta é, você acha que uma casa é um passivo ou um ativo? A casa que eu estou agora, por exemplo, a gente teve que fazer recentemente uma reforma somente da parte da pintura e a gente gastou 6 a 7 mil reais, por ser uma casa muito grande, e a gente gastou entre 6 e 7 mil reais somente com pintura. Pintura, claro, pintura fina, como essa da parede que está aqui atrás, então a gente gastou muito com pintura, gastou muito com tintas de qualidade. E percebam, esse valor não vai ter retorno, eu vou ter um conforto maior na minha casa, eu vou ter um ambiente muito legal, mas ele não vai me trazer dinheiro. Então ele não é um ativo, ele é um passivo. Passivo é aquilo que tira dinheiro do nosso bolso e ativo é aquilo que coloca dinheiro do nosso bolso. E a casa, ela vai ter que ter manutenção. A gente tem medo de, se a gente tem a nossa casa própria, de empreender, porque eu preciso pagar um financiamento, a gente perde um pouco da liberdade, porque a gente tem um parcelamento para fazer todos os meses. E esses são os malefícios de você, que é jovem, ter uma casa própria. Quer dizer que você não deve ter uma casa própria? Não, você pode estar construindo seu patrimônio, você pode estar fazendo os seus investimentos para que lá na frente você consiga comprar um apartamento à vista, ou uma casa à vista, ou mesmo criar uma oportunidade, participar de um leilão e comprá-lo à vista, ou comprar parcelado em um leilão, um financiamento muito melhor, mas tudo com planejamento e sabedoria. No meu caso, o que foi que eu fiz? Eu tinha um terreno, eu estava construindo uma casa quando eu estava para casar, eu tinha mais ou menos 20 anos, eu comprei esse terreno, comecei a construir a base da casa e gastava muito. E em seguida a gente casou, eu casei aos 21 anos, minha esposa Érica com 22 e a gente foi morar em casa alugada enquanto construía a nossa casa. Nesse meio tempo eu dava aulas em uma escola de inglês e eu tive a oportunidade de me tornar franqueado, me tornar sócio do franqueador. E eu precisava de um valor X para fazer aquele investimento. E eu fiz um cálculo básico de padaria. Se eu pegasse aquele valor da minha casa e investisse nesse negócio, eu poderia ter um retorno de 10 vezes o que eu teria de salário. Em compensação, eu não teria casa, mas eu poderia pagar um aluguel. Se eu tivesse um retorno mínimo, que não fosse de 10 vezes, mas fosse de uma vez só, eu poderia pagar um aluguel tranquilamente e ainda teria um lucro a mais com aquele negócio. Fazendo esse cálculo de padaria, eu simplesmente cheguei à conclusão de que faria muito mais sentido eu investir em um negócio em vez de ter uma casa própria. E pensando bem também, eu com 21 anos, eu teria uma casa própria, construída em um bairro que não seria de tanto prestígio, em um bairro pobre, que é um lugar em que eu cresci,
em que eu nasci e me criei. E lá na frente, o que é que ia acontecer? Eu ia querer me desfazer daquilo ou mesmo colocar para alugar, para ir para um lugar melhor, porque o ser humano é assim, quando ele começa a ascender, quando ele começa a crescer, quando ele começa a prosperar, ele pretende ir para um lugar melhor. O ambiente molda as pessoas. Se a gente continuasse lá, a gente seria simplesmente as mesmas pessoas de sempre. Mas não, a gente queria também mudar os ares, conhecer pessoas novas, como a gente faz agora, a gente morando em um bairro nobre, em uma casa muito maior, que também é alugada, mas a gente está inserido em um ambiente diferente. A gente está inserido com pessoas diferentes que fazem com que a gente progrida muito mais. Mas isso veio com uma decisão. Eu sempre escutei na minha infância, na minha adolescência, que quem casa quer casa. Quando a gente casa, a gente precisa de um teto. Se você vai casar, você precisa ter um teto para morar. E não necessariamente esse teto precisa ser uma casa própria, um apartamento próprio, um apartamento financiado. Não. Se você aluga alguma coisa, aquilo também é seu. E aí você chega para mim e diz, e se o dono do imóvel quiser ele de volta? Tudo bem. O que não falta são casas nas redondezas para que você possa alugar, apartamentos para que você possa alugar, para que você possa viver muito bem também, sem estar preso a um financiamento, sem estar preso a 30 anos de financiamento que podem tirar sua paz, que podem tirar oportunidades de crescimento que você possa ter, que podem tirar sua liberdade de querer empreender simplesmente porque você precisa pagar aquele financiamento. O terceiro gasto que faz com que você não tenha dinheiro sobrando todos os meses são gastos com eletrônicos. O que acontece? A gente tem uma necessidade de trocar. E a indústria sabe disso. Eles fazem novas atualizações, eles colocam alguma tecnologia diferente. Por quê? Porque eles sabem que quando lançar, as pessoas vão querer sair do iPhone 11 para o iPhone 11 Pro, do iPhone 11 Pro para o iPhone 11 Pro Max, e em seguida para o iPhone 12, depois do iPhone 12 Pro Max, e o iPhone 13 e o iPhone 14. E todos os anos vão sendo lançados novas tecnologias, assim como celulares, notebooks, iPads, tablets, e todos esses eletrônicos fazem com que a gente acabe querendo trocar sempre, e isso faz com que leve parte do nosso patrimônio. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade de status muito grande. Tendo essa necessidade de status, o que acontece? A gente acaba pegando o nosso dinheiro e colocando naquilo que vai mostrar que nós temos algo a oferecer, que nós temos algo legal, que nós temos algo bom para oferecer. E aí eu pergunto para você, qual é a diferença espetacular que existe entre o iPhone 11 e o iPhone 11 Pro? Ou a diferença que existe entre o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max? E não existe basicamente diferenças significativas, mas a diferença no preço é de, em média, R$ 1.500 a R$ 2.000, mas que as pessoas, em vez de comprar o iPhone 11, compram o iPhone 11 Pro Max, simplesmente por causa do status, da necessidade de trocar o celular. Muitas vezes eu passava por isso, eu nunca fui muito apegado a essas coisas de ter que trocar porque eu tenho que me inserir socialmente. E enquanto as pessoas estavam com um iPhone 11, eu tinha o meu iPhone SE, que era mais antigo, estava me atendendo tranquilamente, e as pessoas começavam a me criticar, porque todo mundo tinha aquele iPhone 11, que era a atualização do momento, o lançamento do momento, e eu tinha um iPhone SE, que era após o 5, não era nem o 6 ainda, mas que estava me atendendo tranquilamente. Claro, por uma questão de necessidade, para gravar vídeos, para trazer um material de qualidade, eu tive sim que me adequar a isso, eu tive que comprar outros, mas enquanto existe um iPhone 15, eu não vejo a necessidade, porque a câmera, por exemplo, do iPhone 15 é muito semelhante à do iPhone 12, com um preço de 3, 4 mil reais a menos, mas que trazem uma liberdade maior, que faz com que eu não precise tirar 4 mil reais ou que não precise tirar aí 10 parcelas de 400 reais para me inserir, para me sentir aceito socialmente, porque eu estou igual em paridade àquelas pessoas. Lembre-se sempre de uma coisa, você não precisa ser aceito por todo mundo, você precisa primeiro ser aceito por si. Se você sabe quem você é, se você tem noção do que você é, se você tem noção do seu propósito, você não precisa simplesmente comprar coisas, gastar seu dinheiro para mostrar às pessoas que você é alguma coisa que você não é. Lembre-se sempre disso. Se você sabe quem é, se você sabe o seu propósito, não fique comprando coisas para mostrar a pessoas de quem você realmente não gosta algo que você não é, porque você sabe quem você é. E o quarto gasto que te impede de ter sobrando todos os meses é gastos com eletrodomésticos. E aí vai uma mensagem especial para as nossas queridas mulheres.
Tem muita coisa que você usa algumas vezes, depois não usa mais. E ficam as coisas paradas, ficam as coisas criando ferrugem, ficam as coisas simplesmente sem utilização. Mas existe, entre aspas, um apego emocional e a gente acaba não conseguindo se desfazer daquilo. Você já parou para pensar que você pode fazer uma renda extra com aquilo que você já tem em casa e que não está mais utilizando? Exatamente. Se você tem, e aí vai a dica, se você tem alguma coisa que de 3 a 6 meses você não utiliza mais, não tem serventia, tá lá, simplesmente como um jarro, faça uma renda extra com aquilo, anuncie na OLX, venda para que você possa suprir algum tipo de necessidade, cobrir alguma coisa com aquilo que você já tem sem precisar fazer muito esforço. E aí você vai poder comprar alguma coisa que você quer no momento, simplesmente com aquilo que você já tem. Essa é a quarta coisa que as pessoas fazem, que deixam dinheiro na mesa e fazem com que você não tenha dinheiro sobrando todos os meses. E a quinta coisa, qual é a quinta coisa? São roupas de marca ou de grife. Muitas pessoas, em especial adolescentes que precisam dessa necessidade de status, mas muitos adultos também, pessoas formadas, têm uma necessidade de status muito grande e querem muitas roupas de grife que naquele momento muitas vezes não cabem no seu orçamento. Isso faz o quê? Com que você fique sem dinheiro sobrando todos os meses. E aí você fique naquela eterna corrida de ratos. Como é essa corrida de ratos? Você trabalha, você recebe seu salário, você compra para manter aquele seu padrão de vida e aí não sobra nada e você continua naquilo, tendo que trabalhar cada vez mais, tendo que desprender do seu tempo, tendo que se desprender dos seus sonhos para poder pagar aquelas contas, pagar aqueles financiamentos. Além disso, muitas pessoas que utilizam essas roupas de grife, têm a necessidade de comprar roupas de grife, elas têm uma necessidade de aprovação. Como assim? Às vezes a gente está inserido em um meio social em que as pessoas têm aquilo e a gente quer ter também. Quantas vezes a gente está na escola, por exemplo, quando somos pré-adolescentes, adolescentes, e todo mundo tem aquele sapato da moda. O que acontece com a gente? A gente, para ser aprovado, a gente tem essa necessidade de ter também aquele sapato da moda, aquele relógio da moda, aquela camisa da moda, aquele boné da moda para muitos adolescentes. Então essa necessidade de aprovação faz com que a gente fique sem dinheiro no final do mês, porque a gente vai fazer o que pode e o que não pode para ter aquele objeto. Isso a gente está falando sobre algumas roupas de grife, alguns bonés de grife, algumas bolsas de grife. Muitas vezes as bolsas atendem a nossa necessidade, são 100, 200 reais. Mas por ter um nome Gucci, por exemplo, elas custam 2 mil, 3 mil reais e as pessoas querem utilizá-las para ser inseridas socialmente, para ser recebidas, para ser aprovadas com aquilo. E elas querem, com isso tudo, elas querem simplesmente o quê? Elas querem mostrar por fora o que elas gostariam de ser por dentro. Ou melhor, elas querem mostrar por fora o que elas deveriam ser por dentro. E não é o que a gente tem que determina o que a gente é, e sim o que a gente é que pode determinar o que a gente tem. Como eu já falei para vocês, o meu carro, por exemplo, eu tenho um carro que é mais antigo, tem alguns anos de uso, e muita gente chega para mim e fala assim: ah, tu tem condições de comprar um carro novo, cara. Por que tu não compra esse carro novo? Eu faço assim: porque esse meu carro, ele está me atendendo, me leva para os cantos que eu quero ir, e eu não preciso ter tanto gasto. Ele já é um carro quitado, ele é um carro econômico, ele é um carro que atende às minhas necessidades. Eu não preciso de um carro 0 km para atender a uma necessidade de aprovação, porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso dessa aprovação de ninguém. Eu não preciso me enforcar ou mesmo aumentar o custo, fazer um financiamento, aumentar o custo do financiamento, aumentar o custo do seguro, aumentar o custo da manutenção, aumentar o custo de IPVA, tudo que envolve a compra de um carro, para simplesmente se sentir aprovado por outras pessoas. E você deveria fazer a mesma coisa. O sexto gasto que faz com que você não tenha dinheiro sobrando todos os meses é o gasto com álcool, cigarro, drogas todos os dias ou muito recorrentemente. Se você toma uma cerveja eventualmente, se você bebe eventualmente, se você tem o costume de fumar eventualmente, tudo bem, não tem problema, aquilo é importante para você, aquilo tem uma importância. Mas lembre-se, se você está bebendo simplesmente para atender uma função social, para atender uma demanda social, que seus amigos estão bebendo, você precisa beber também. Seus amigos estão fumando, você precisa fumar também. Você está sendo aquela famosa Maria vai com as outras, porque você só está fazendo aquilo por uma necessidade de aprovação. Agora, se você bebe socialmente, se você fuma socialmente,
drogas lícitas, cigarro, por exemplo. E se você faz isso simplesmente porque você gosta, porque é importante para você, tudo bem, faça isso com moderação. Eu tenho, por exemplo, um ex-aluno, que hoje é muito meu amigo, que ele é fissurado por Jack Daniels, uma bebida chamada Jack Daniels, e todos os dias ele bebia. E essa bebida era social, ele não bebia de se embriagar todos os dias. Para ele era importante tomar um pouco de Jack Daniels todos os dias, que um copo, 300 ml, mais ou menos 350 ml. E aí eu fui fazer um cálculo breve para saber quanto é que ele gastava. Para ele não era um problema, ele não tinha esse problema com falta de dinheiro no final do mês. E para ele era importante tomar Jack Daniels sempre, tomar Jack Daniels sim, dia não. E aí eu fiz um cálculo breve aqui para demonstrar o quanto a gente acaba gastando muito sem nem perceber com essas pequenas coisas. Uma garrafa de Jack Daniels com 750 ml, ela custa arredondando aí 100 reais. E ele tomava, em média, 350 ml por dia. Ou seja, a cada 2 dias, ele tomava uma garrafa de Jack Daniels. A garrafa de Jack Daniels é pequena. E aí, em 6 dias, ele tomava 3 garrafas. Se em 3 dias, se em 6 dias, ou seja, mais ou menos uma semana, ele tomava 3 garrafas, ele gastava 300 reais por semana de Jack Daniels. Em um mês, ele gasta simplesmente 900 reais com Jack Daniels. E aquilo é importante para ele, aquilo é essencial para ele. E tá tudo bem. Mas tem muitas pessoas que estão fazendo isso com suas respectivas bebidas, com suas respectivas necessidades, com seus cigarros, e gastando muito sem ter a noção de que o dinheiro dela está se esvaindo, está indo embora com esse tipo de droga lícita, com álcool, com cigarros, com algum tipo de bebida, com algum tipo de vício, e acha que muitas vezes esse dinheiro está indo embora por causa de outras coisas, quando na verdade está aqui. No caso da história do meu aluno, ele está indo embora 900 reais todos os meses com Jack Daniels, que é a sua bebida favorita. Mas aí eu fiz um cálculo breve e eu tive um tio que é montador de móveis, eu pedi para ele montar um móvel aqui na minha casa e eu percebi que ele fumava bastante, ele sempre descia, fumava e depois voltava para fazer a conclusão do serviço. E eu fiz um breve cálculo, eu peguei um cigarro médio aqui, que custa 10 reais. É uma carteira, 10 reais é uma carteira de cigarro. E eu perguntei quantos cigarros ele fumava por dia. Ele disse que era mais ou menos uma carteira de cigarro por dia. Ou seja, eu coloquei aqui uma média de 6 por semana. Vamos dizer que ele não fuma uma por dia, mas às vezes sobra alguma coisa. Então, a cada 7 dias, a cada semana, ele fuma 6 cigarros. Daria 60 reais por semana, 30 carteiras por mês, digamos assim. Ele gastaria 240 reais por mês em cigarro. Eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação do que 200 reais por mês poderia fazer com o investimento, se você, em vez de utilizar esses 200 reais para comprar o seu cigarro mensalmente, você largasse, abandonasse esse vício e utilizasse o dinheiro do cigarro, os mesmos 200 reais, para fazer investimentos que seriam tão simples para vocês. Eu vou colocar aqui o que é que aconteceria com 200 reais se você investisse a uma taxa de 1% ao mês, que está super tranquilo atualmente você fazer um investimento seguro com uma taxa de 1% ao mês durante os próximos 30 anos. Isso mesmo, você estaria, olha lá, com um patrimônio milionário. Ah, Luiz, mas 30 anos é muito tempo, eu não tenho 30 anos para fazer isso, ok? Coloca mais combustível, se você pegar o Jack Daniels do Matheus aí, o Jack Daniels dele, que custa 900 reais por mês, se ele parar com o Jack Daniels e pegar esses 900 e colocar nos investimentos, o patrimônio dele se tornaria milionário em menos da metade do tempo. Olha aqui como é que ficaria também. Esse é o poder dos juros compostos e isso acaba fazendo com que o cigarro, as drogas, o dinheiro que a gente utiliza para fazer essas coisas acaba tirando de um local que a gente poderia fazer muito mais dinheiro, construir um patrimônio, construir liberdade para nós e para nossos familiares. Então, se você ainda não está conseguindo fazer, sobrar dinheiro todos os meses, já vai acompanhando. Você pode começar, inclusive, se inscrevendo nesse canal se você ainda não é inscrito, deixando o seu like aqui para que meus vídeos consigam chegar a você e consigam te ajudar a cada dia com dicas práticas, ferramentas práticas para que você possa
implementar no seu dia a dia e para que você possa fazer sobrar dinheiro todos os meses. E o sétimo gasto que faz com que você não tenha dinheiro sobrando todos os meses é gastos com restaurante e iFood. E eu, inclusive, parei para analisar o quanto eu e minha esposa temos gasto com restaurante e com iFood. E é um absurdo. Sempre que a gente sai, é uma fortuna que a gente deixa em algum restaurante. Mas para nós é importante aquilo. E para nós aquilo está dentro do orçamento. A nossa meta de custos inteligente. No meu curso, eu ensino a fazer uma meta de gastos inteligente que faz com que a gente destine uma verba específica para determinadas coisas. Destinando uma verba específica para aquilo, a gente não fica refém de será que eu passei ou será que eu não passei? Será que eu posso gastar mais? Será que eu posso gastar menos? Quando a gente vê que está suficiente, mesmo se a gente gastar um pouco mais naquele mês, a gente compensa no próximo mês e existe esse equilíbrio. E é necessário ter um equilíbrio e um planejamento. Se você planeja o que você vai gastar, você geralmente não tem esse problema de olhar para um lado e olhar para o outro e dizer assim, e agora? Como é que eu vou pagar aquilo? Aquilo não estava no meu planejamento, aquilo ficou desequilibrado. E quando você fica desequilibrado, você acaba perdendo um pouco sua paz, tendo que trabalhar mais, e aí você já se preocupa muito. Quantos de vocês, sejam bem sinceros comigo, quantos de vocês, por exemplo, já chegou ao final do mês com uma conta para pagar, não tinha aquele dinheiro, perdeu o sono, começou a se preocupar, começou a olhar de um lado para o outro. Meu Deus, eu vou ter que parcelar o cartão de crédito, eu vou ter que pedir emprestado, eu vou ter que descer um pouquinho do salto e pedir a alguém emprestado aquele dinheiro para fazer isso. E eu sei, isso é doloroso e às vezes isso é necessário, mas que isso possa não ser costumeiro na sua vida. Porque se isso vira costumeiro na sua vida, você acaba perdendo sua liberdade. E não ter dinheiro sobrando no final do mês, frequentemente, isso é uma prisão financeira em que você vive e faz com que você não alcance liberdade, faz com que você não traga segurança para sua família, você não alcance seus sonhos, você não consiga ajudar pessoas. E essa é a ferramenta, é o que a ferramenta chamada dinheiro faz com nossas vidas. Ela traz esses três tipos de coisa. E esse planejamento faz com que a gente consiga fazer os nossos investimentos. E fazendo os nossos investimentos, a gente consegue alcançar a liberdade lá na frente. E se você investe o que sobra depois de pagar todas as contas, já já você vai ter que vender o que você tem para comprar alguma coisa que você precisa. Por quê? Porque você nunca vai alcançar a liberdade se você simplesmente investir o que sobra depois que você gasta. Porque se você parar para pensar, nunca sobra. Sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai acontecer um imprevisto. O que é que você tem que fazer? Você tem que gastar o que sobra depois de investir. Primeiro você separa o que você vai investir, aquela verba destinada àquilo que você planejou para os seus investimentos, e em seguida você paga suas contas. Se você definiu investir 10% da sua renda inicialmente, então se sua renda é R$2.000, você vai separar os R$200 para os seus investimentos e vai viver com os R$1.800. Se você definiu poupar e investir 20% inicialmente, você vai pegar os seus R$2.000, vai separar os R$400 e vai viver com os R$1.600. Ah, Luiz, mas eu não consigo fazer isso. Então faz renda extra, então faz o possível para ganhar mais, para que você possa sim começar a investir, para que lá na frente você olhe para trás e diga assim, nossa, ainda bem que eu ouvi aquela aula, ainda bem que eu fiz o que estava proposto, ainda bem que eu comecei naquele momento. Porque quanto mais cedo você começa, maior é o seu juro composto e maior é a sua liberdade. E para que, Luiz, eu quero fazer sobrar dinheiro todos os meses? Se eu estou vivendo bem, eu estou vivendo num alto padrão, eu estou vivendo no luxo, fazer sobrar dinheiro todos os meses traz pelo menos 3 coisas para você. A primeira é liberdade. É liberdade de escolha, é liberdade de comprar o que você quer naquele momento, é liberdade de fazer as coisas pelos outros. Ele também te faz realizar sonhos. Ter dinheiro sobrando é realização de sonhos. Quando você quer trocar o seu carro por aquele carro dos sonhos, se você não tem dinheiro sobrando, você não vai conseguir fazer aquilo. E a terceira coisa é que ela lhe traz tranquilidade. Tranquilidade para quê? Para os momentos difíceis. Imagina que de repente sua esposa, seu esposo ou mesmo você adoece. Se você não tem dinheiro sobrando para pagar um plano de saúde, o que é que vai acontecer com você? Vai ter que ir para a fila do SUS. E ir para a fila do SUS a gente sabe que não é nada bom aqui no Brasil. A gente vai ficar lá numa UPA, numa unidade de pronto atendimento, esperando horrores, ou mesmo um hospital da restauração, se a gente sofre um acidente e fica nos corredores e tem um tratamento desumano.
E é exatamente isso que eu não quero que aconteça com você, que acompanha nosso canal aqui, para que a gente possa seguir rumo à liberdade juntos. E o que é que eu faço, Luiz? Agora eu estou fazendo sobrar dinheiro. O que é que eu preciso fazer agora para que esse dinheiro renda mais, para que eu possa ter uma liberdade com isso? Que eu já percebi que na poupança não adianta. Se eu colocar na poupança, não adianta muita coisa. Vamos lá, você agora está fazendo sobrar R$ 200 todos os meses. E agora você sim está querendo investir. Olha essa simulação que eu faço. Se você poupa R$ 200 por 35 anos, você vai ter aí R$ 84.000 em média. E se você investe esses mesmos R$ 200 por 35 anos a uma taxa de 1% ao mês, você vai ter R$ 1.299.253,81. Exatamente. Se você faz isso todos os meses, durante um período de 35 anos, você tem um patrimônio milionário lá na frente. E sem contar que esse patrimônio milionário ele vai ser seu e pode estar gerando renda passiva de mais ou menos aí R$ 12.000, R$ 11.000 para você todos os meses, além daquele patrimônio que você tem guardado. Ah, Luiz, é muito tempo. O que é que eu faço? Você precisa dar o seu primeiro passo, que é trazer o planejamento, planejar a sua mentalidade hoje, planejar aquilo para começar a partir de hoje. Isso vai mudar o seu comportamento. O seu comportamento vai moldar a sua mentalidade e as suas prioridades. Quando você molda a sua mentalidade, você cria crenças fortalecedoras. E a partir daí sim, você consegue caminhar rumo à sua liberdade. Mas Luiz, 35 anos é muito tempo. Ok, existe um combustível para isso. Em vez de colocar 200, começa a trabalhar mais, começa a se capacitar mais, começa a investir mais, coloca 400, lá na frente você vai conseguir colocar mais, e aí em seguida você coloca mais e reduz esse tempo. Por quê? Porque você vai conseguir colocar mais combustível. Colocando mais combustível de qualidade, você chega lá mais rápido. E aí sim, lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, valeu muito a pena fazer aquilo. E é isso, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aqui e compartilhar com alguém que precisa ver este vídeo. E até a próxima.